Bom, pessoal, nesta videoaula vamos estudar o conceito de bases em R2. Então, para isto, vamos começar, né, estudando esse conceito, né, através de um exercício que servirá como motivação para definir esse conceito de bases, né, no plano cartesiano. Então, vamos lá. Então, digamos que eu te dou um vetor no plano não nulo. Então, esse vetor está fixado, esse vetor aqui. Digamos que te dou um vetor não nulo e que esse vetor está no plano. Aí eu te questiono, né, com a seguinte pergunta. Será que todo P no plano é gerado através de U? Em outras palavras, será que U preenche o plano todo? Ou seja, será que todo ponto do plano é uma combinação linear de U? Digamos que eu te dou P aqui. Eu te pongo ponto P. Bom, vamos renomear isso aí. Já de P. Pronto. Eu quero saber se esse P, né, é gerado, pode ser gerado, né, através desse U. Pensa esse P como sendo a cabeça de um vetor ancorado. Digamos que ele está ancorado aqui. Né? Então eu tiro esse rótulo. Vou colocar uma cor diferente. Vou colocar isso aqui. Vamos colocar isso aqui. Pronto. Vou colocar vermelhinho também, né? Pronto, esse P aí. Quero saber se esse P aqui se escreve como uma combinação linear de U. Isso significa que P é gerado por U. Ou seja, essa pergunta aqui equivale a se perguntar a seguinte, né? A seguinte pergunta, será que existe... Eu vou colocar em términos matemáticos. Existe T en R, tal que R por aquí. P es igual a T veces U. Eso equivale a que isso equivale a dizer, né, que P é gerado por U. Se eu posso encontrar um T real, tal que P seja um múltiplo escalar de U, então, nesse caso, tu dizes que P é gerado pelo vetor U, né? Então, a ideia é saber se para todo ponto P do plano é verdade que P gera tal vetor. Então, nota que se P coincide com o vetor zero, né? Então, nesse caso, tu tem a zeta nula. E a pergunta é, será que a zeta nula é gerada através dessa zeta? Nesse caso, sim. Por quê? Basta pegar t igual a zero. Se tu pega t igual a zero e multiplica zero pelo vetor u, então tu apaga o vetor u e o vetor u se transforma na zeta zero. Beleza? Digamos que P seja o pontinho azul. ¡Pac! Então, nesse caso, a ZOU e a ZOP coincidem e isso quer dizer que T é igual a 1. Então, nesse caso, P é igual a U. Beleza, não tem problema. Mas esse vetor aqui, será que é possível, né, que ele seja gerado pelo vetor U? A resposta é não. Por quê? Porque por esse pontinho e por esse pontinho passa uma única reta. Essa reta aqui, ó. ¡Pac! Esa recta que GeoGebra, vamos a decir que esa recta, né, pretinha, essa reta pretinha, né, é a recta gerada por U, né? Isso quer dizer que todo pontinho, né, que esteja nessa recta é a cabeça, né, de um vetor ancorado que é um múltiplo escalar de U. Ou seja, todo pontinho, e repito, todo pontinho que fique nessa linha, né, essa linha pretinha, esse pontinho se escreve, né, como T vezes U. O sea, para cada pontinho da linha, tu pode encontrar um T de tal forma que esse pontinho seja, né, T vezes U. Por exemplo, esse pontinho está por aqui.
Entonces tú puedes pensar ese puntinho como siendo que a cabeza de un vector ancorado. Aquí, pego aquí, pac, pego aquí, pac. Entonces en ese caso, yo siempre marco ese vector como vector W. Ese vector W tiene P en O y cabeza en C. Entonces, ¿será que ese vector W es gerado por U? Sí. Basta pegar un T, ¿no? Un T, voy a escribir aquí, ¿no? Un T mayor do que 1 para, aquí, para T mayor do que 1, o vector W se escribe como T vezes U. Opa. Então, é verdade que basta com que tu dê uma puxadinha, né, no vetor U. Puxadinha nesse caso é que, se eu multiplico por um número maior do que 1, então o vetor U muda o comprimento, ou seja, se faz maior. Então, eu dou uma puxadinha em 1 até que este pontinho aqui vire esse pontinho. Então, nesse caso, os vetores coincidem. Agora, digamos que o W é isso aqui, né? Ou seja, o W é o vetor que tem P em 0 e cabeça em C. Então, nesse caso, esse vetor W é um múltiplo escalar de U? Sim. Por quê? Porque agora, você tem que fazer o seguinte. Dá para encontrar um T, né? Entre 1 e 0. Tá ok? W seja T vezes U. Então, tu também pode puxar. Agora tu diminui o vetor U. Como que tu diminui o vetor U? O que significa diminuir? Multiplicar por um real entre 0 e 1. Aí, nesse caso, o vetor W observa que ele tem a mesma orientação que o vetor U, ou a mesma direção. Acontece agora que, se eu coloco esse W aqui, ou seja, com esta cabeça, agora o vetor W tem direção oposta a direção de U. Mas não tem problema. Esse vetor aqui, W, também é um múltiplo escalar de U. Eu teria que procurar um T, nesse caso, menor do que 0, para pegar esse vetor aqui, né? Teria que procurar um T, um vetor, um número real menor do que 0. O sea, existe T menor do que 0, tá ok? W é T vezes U. Então, em todos os casos, sempre existe um escalar, de tal forma que o vetor que tu pegue nessa linha, né, que passou por esse pontinho e passou por esse pontinho, se expressa, né, como uma combinação linear do vetor U. Ou seja, todo ponto dessa linha é um múltiplo escalar de U. E, portanto, né, se tu pega um vetor por fora dessa linha, não é verdade que U o gere. Por quê? Porque, como já disse, né, toda multiplicação do vetor U por um real produz vetores que descansam sobre essa linha e, portanto, nesse caso específico, né, U nunca gera o plano, porque basta pegar um ponto que está por fora dessa linha preta. E essa linha preta nós sabemos, né? Eu já disse, né, em várias aulas, que é a linha gerada por U, no sentido que sobre essa linha descansam todos os múltiplos escalares de U, que são vetores, né, produzidos pela multiplicação de U por um real. Ou seja, U só gera, né, aqueles vetores do plano que descansam sobre essa linha, né, gerada por U. Então, se tu pega um vetor por fora dessa linha, então, nesse caso, nunca U preencherá ao plano cartesiano. Preencherá no sentido de que não é verdade, em geral,
que U gere, né, qualquer ponto do plano. Beleza? Então, a ideia é que um vetor não é suficiente para preencher ao plano. Preencher no sentido de que todo vetor do plano, todo pontinho do plano se expresse como uma combinação linear de U e V. Então, nesse caso, moral da história, moral da história, moral, ou conclusão, melhor, conclusão. Um vetor não é suficiente. Opa, escrevi assim. Um, um vetor em R2, um vetor não é suficiente para preencher o plano R2. Pronto. Então, essa é a conclusão. O sea, com um vetor só, nós não preenchemos o plano cartesiano. Não é suficiente. Beleza? Então essa é a conclusão. Vamos gravar isso aí para explicação 1. Depois eu comparto com vocês, né? Explicação. Opa. Pronto. Explicação. Gravou. Ok. Bom, então vamos gravar um novo aqui. Tiro esse aqui. Tiro os números. Deixo os rótulos. Os números. Deixo o rótulo. Então agora, né? Vamos ver se dois vetores se preenchem o plano. Mas eu tenho que escolher eles de forma adequada. Vamos ver se dois vetores preenchem o plano. Beleza. Então vamos tirar isso aqui. Muita letra, né? Tiro isso aqui. Tiro isso aqui. Então pronto, eu chamei. E isso aqui é a origem, né? Então vamos chamar de origem. Los vetores ancorados. Beleza. Los vetores ancorados. Tira isso aqui. E a pergunta é a mesma que a anterior, né? Será que todo P do plano é uma combinação linear? Combinação linear de U e V? Beleza? Essa é a pergunta que eu quero responder. Né? Será que todo ponto P do plano é uma combinação linear de U e V? Essa é a pergunta que eu quero responder. Responder essa pergunta, então aqui, digamos que eu te dou um ponto P. Ponto P. Bom, vamos mudar o nome, né? Renomear, chamamos P. Beleza? Essa pergunta aqui pode ser reformulada. Eu posso perguntar assim, ó, dado P qualquer, será que a equação vetorial, vamos colocar aqui, x, u mais yv igual a P, tem solução? Pronto, são duas perguntas, né? Mas são perguntas equivalentes. A primeira, será que todo P do plano é uma combinação linear de U
com V, de U e V. Esa pregunta é equivalente a se perguntar se, dado qualquer ponto P do plano, quando estou movendo esse ponto, significa qualquer ponto. E quando deixo de mover esse ponto, né? Aí eu fixei o pontinho, mas ele representa um ponto qualquer do plano. Beleza? Então a ideia é que, dado qualquer ponto do plano, será que é possível, né, que esse ponto se escreva como uma combinação linear de U com V? Então, para isso, né, para imaginar isso, essa situação, tu pensa em P como sendo o quê? Como sendo a cabeça de um vetor ancorado. Aí, nesse caso, tu imagina, né? Tu imagina. Então, esse vetor, né? É o vetor W, beleza? Esse vetor W é o vetor ancorado, cuja cabeça é P. Mas, para evitar esse monte de letras, né? Eu vou pensar P como sendo o vetor P, ou seja, a cabeça e o vetor, vamos pensar como se fossem as mesmas coisas, mas não são, beleza? Tira, bom, tira esse rótulo, né? Não quero ele. Eu não quero, tirei o rótulo, beleza. Ok, então vamos fazer alguns testes. Aqui coloco assim, coloco um pouquinho mais de grosor. E aqui, eu vou também colocar assim, mas vou colocar uma cor assim. E aqui eu vou colocar outra cor. Colocar essa cor aqui. Lila, lilás. Beleza. Então, olha só. Por exemplo, a Z nula, ou seja, quando P coincide com zero, se escreve sempre como uma combinação linear dos vetores U e V. Isso nós sabemos. ¿Quién sería o escalar? ¿Quién sería X? ¿Quién sería Y? Serían cero, ambos ceros, porque en ese caso a Z nula siempre se escribe, ¿no? Como combinación lineal dos vectores U y V. ¿No? Beleza? A resposta a essa pergunta, né, seria a seguinte, né? Se houverem S e T reais, tais que P é igual a SU mais TV, então P é uma combinação né, linear de U e V. Essa seria a resposta a essa pergunta. Ou seja, se vou colocar aqui azul. Si nós podemos encontrar S e T de tal forma que P se escreva como isso aqui, então tu dices que P é uma combinação linear de U e V. O sea, a definição de combinação linear. Então, nesse caso, se P coincide com zero, S é zero, T é zero, então, nesse caso, sim, P é uma combinação linear. Agora, digamos que P coincide com a cabeça de V. ¡Pac! Então, a pergunta é P combinação linear desse vetor com esse vetor? Então, tu dices sim. Como é que tu escreves essa combinação linear? Bom, tu apaga o vetor. O que é apagar? Multiplicar por zero. Então, tu multiplica esse vetor por zero, ele vira a Z nula, e T seria 1. Então, seria 0 vezes U, 1 vezes V. Quando suma isso, tu obtém o vetor V. Ou seja, é como se tu sumasse, né? O más V. Isso te dá V. E, portanto, V igual a P. Ou, nesse caso, W, né? Que W é o vetor que tem P em 0 e cabeça em P. Mas tudo bem, eu estou escrevendo P porque estou pensando P como sendo um vetor. Estou identificando a cabeça como se fosse o próprio vetor. Tudo bem que são diferentes, mas em rigor seria W. Mas tudo bem, eu digo P. Beleza? Agora, se P for a cabeça de U,
Si P, Fo, a cabeza de U, entonces esos escalares S y T existen. ¿Quién es T? T sería 0, o sea, tú apagas el vector V. O sea, esa Z virá a Z nula. Y S sería U. Entonces, en ese caso, es como si tú estuvieses haciendo O más U, que en ese caso es U, y P, O, W. Beleza? Agora bem, tres casos donde es posible que P se escriba como combinación lineal dos vectores U y V. Si yo coloco aquí, ya sería un poco más difícil, ¿no? Intentar encontrar esos escalares S y T caso existan. Mas há más casos fáciles. Por ejemplo, si tú pegas P en la línea gerada por U, entonces tú dices, en ese caso es fácil encontrar los escalares. O sea, esos escalares existen. ¿Quién sería T? Tú apagas V produciendo un vector 0, vector nulo, ¿no? ¿Y quién sería S? Bueno, ese sería un número real mayor do que 1. En ese caso, ¿no? Ahí tú consigues pegar un vector W. O mismo acontece si tú pegas P en la recta gerada por V. En vez de, opa, en vez de pegar P, en esa línea, tú pegas P en esa línea aquí, que GeoGebra marcó como a línea G. Beleza? Entonces P descansa, ¿no? Sobre a línea gerada por V. Entonces aquí tú tienes un vector, ¿no? Que estamos identificando con P. Mas lembra que P es a cabeza del vector. Entonces, yo porque no quise colocar aquí W. Bien. Entonces en ese caso, S es 0, tú apagas U. Y para pegar ese vector aquí, tú tienes que multiplicar ese cariño aquí por un negativo. Y ese negativo tiene que ser menor do que menos 1, porque olha só aqui, o tamanho de P é maior que o tamanho de V. Então, tu vai ter que mudar a orientação do vetor V, uma orientação oposta, né? Então, para isso, tu vai ter que multiplicar por um T menor do que 0. Mas tudo bem, aí eu não quero saber quem é esse T, eu quero saber se esse T existe. Esse T existe. E, portanto, si yo pego P a Z nula, pego P, V, pego P, U o pego P sobre las rectas geradas por U y V respectivamente, entonces en ese caso es fácil ver que P es gerado pelos vectores U y V. En otras palabras, dado cualquier P sobre a línea gerada por U o sobre a línea gerada por V, então uma equação vetorial como essa sempre tem solução. Além disso, a solução é única. Mas, que passaria, por exemplo, se P está por fora dessas linhas? Né? Se está por fora dessas linhas. Beleza? Será que P, nesse caso, é combinação linear de U com V? Então, essa é a pergunta que eu vou querer responder hoje. Vamos deixar por aí e para que tu analises a situação, para que tu entenda o que eu quero resolver. Eu quero resolver que, dados dois vetores que não estão sobre a mesma linha que passa pela origem, eu quero saber se esses dois vetores preenchem ao plano cartesiano. Preencher no sentido de que, dado qualquer ponto P do plano, será que ele é sempre combinação linear dos vetores U e V? Essa é a resposta que nós iremos, essa pergunta, né, que nós iremos resolver nesta videoaula.